Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Como eu disse, a gente agora vai falar de economia. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o economista, professor, doutor em economia pela Universidade Federal de Uberlândia, Benito Salomão. Benito, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que nos assistem. Bom domingo a todos. Sempre um prazer retornar a esse estúdio. Eu queria começar, Benito, falando da tal PEC da transição, que é o que tem se discutido muito em Brasília nos últimos dias. Bom, para a gente fazer um paralelo aqui, um retrospecto, é bom lembrar, o governo de transição, que está sendo coordenado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou ao Congresso Nacional uma minuta, uma proposta dessa PEC de transição para autorizar um estouro no teto de gastos do orçamento federal para o ano que vem, sobretudo para garantir alguns benefícios sociais. A exemplo do Auxílio Brasil, que agora está sendo chamado de novo de Bolsa Família, também farmácia popular, merenda escolar e o aumento real do salário mínimo. Ocorre que o governo não colocou nessa minuta um prazo específico para isso ocorrer, deixou para prazo livre. E o Congresso Nacional está um tanto quanto arredio com essa proposta. Eu queria saber a sua opinião sobre essa PEC de transição e qual seria o modelo mais adequado para garantir a responsabilidade social, mas também o equilíbrio fiscal, que é tão importante para o governo. Esse é o grande desafio do governo eleito, é conciliar a agenda social que ganhou as eleições e, portanto, é absolutamente legítimo que o presidente eleito proponha aumentos de gastos na área social. Porém, ele precisa fazer isso conciliado com o arcabouço institucional do Brasil, que estabelece protocolos para o gasto público, sobretudo a longo prazo. Eu gostaria de dizer, Danilo, que o grande problema desse governo tem sido a retórica utilizada até agora, né, de querer politizar uma questão que é técnica. Ninguém discorda, né? Eu transito muito bem nessa área de economia, né, com economistas do Brasil inteiro. Ninguém discorda da importância de se criar um volume de recursos extrateto de gastos em 2023 para poder financiar as despesas que foram prometidas na eleição e que ganharam as eleições. O problema é a forma como o governo tem conduzido isso, porque o governo propõe esse aumento de gastos para 2023, mas ele não se compromete com os princípios básicos da responsabilidade fiscal, que vão estabelecer os fundamentos macroeconômicos que o país precisa e sem os quais as consequências a médio prazo podem ser muito, muito perigosas. Depois nós podemos voltar nessa questão. Portanto, o que eu acho que o governo deveria fazer? Paralelamente a essa PEC de transição, já deveria sinalizar desde já uma âncora fiscal, que seja o teto ou um teto modificado. Eu sou a favor de algumas reformulações no teto, podemos discutir isso. Mas qual será a âncora fiscal? Qual será a regra que o governo pretende seguir em termos de gasto público, em termos de endividamento público, para os 4 anos? O que não dá para fazer, sobretudo em se tratando de um governo do PT e com a herança recente, a lembrança da herança recente do governo Dilma nessa área fiscal, é o cheque em branco que o presidente eleito quer. Né? Então, esse cheque em branco ele não terá. Agora, você falou, qual que seria, então, o modelo de uma âncora fiscal, na sua ótica, mais adequado para a gente ter esses dois equilíbrios? Beleza, um ano, então, vamos liberar o estouro do teto de gastos, mas e um ano depois? E aí, o que a gente vai fazer? Danilo, excelente a sua pergunta, porque ela vai nos permitir responder com base em evidência científica. O problema do equilíbrio fiscal, ele é um problema de otimização dinâmica. Então, é pouco importante, em termos de evidência que a literatura traz, o tamanho do déficit num ano específico. O que é necessário o governo se comprometer em fazer é a chamada sustentabilidade de longo prazo. Então, nós queremos saber qual que vai ser o resultado em 2024, 2025, 2026, se possível, 2027, aí já estamos entrando na próxima legislatura. Esse protocolo que é importante, porque existe um problema que é denominado tecnicamente de inconsistência dinâmica da política macroeconômica como um todo. Aqui nós estamos falando da política fiscal. Os agentes formam expectativas, eles antecipam probabilidades de eventos futuros acontecer e com base nisso, eles se organizam e eles tomam decisões.
Se os agentes esperam que o governo vai estourar o teto de gasto ao longo de todo o mandato, ele assume posições defensivas já agora e começam, por exemplo, a exigir taxas de juros mais altas do governo eleito para rolar títulos da dívida pública. De forma que qual seria o formato específico de uma regra fiscal respondendo à sua pergunta? Na minha opinião, o teto de gastos é uma boa regra fiscal porque ele resolve esse problema da inconsistência dinâmica. Qualquer pessoa hoje sabe que em 2024 e 2025 o gasto público vai ser reajustado a partir de uma inflação que vai ser conhecida no momento oportuno, mas essa taxa de inflação vai definir o tamanho do gasto público. Eu não gosto desse formato de regras fiscais que vem sendo discutido pela mídia, em grande medida, e por alguns economistas, de estabelecer uma âncora sobre dívida pública. Uhum. Porque a dívida pública ela é um estoque, né? Então é um estoque, e portanto ela é uma métrica feita para modelos estáticos. Ela não leva em consideração essa trajetória de longo prazo que nós estamos falando aqui. E tem um segundo ponto, que aí eu acho que é a reformulação no teto de gastos que eu defendo, que é a criação de um gatilho cíclico para o teto de gastos. O teto é uma regra que resolve o problema da inconsistência dinâmica, mas ele não resolve o problema da política fiscal no ciclo. Como nós sabemos, as economias elas se comportam em ciclos econômicos que são compostos pela fase expansiva, quando a economia cresce acima do potencial, e a fase recessiva, quando a economia cai abaixo desse potencial. Uhum. O bom protocolo fiscal, ele sugere que, na fase expansiva, o governo faça superávites maiores, crie poupança para poder gastar na fase recessiva. Então, é quando a economia está desacelerando, é quando a economia está caindo, que o gasto público ele é importante para sustentar aquilo que o Keynes chamava de demanda efetiva. Uhum. Então, eu vejo que o teto de gastos ele não tem esse gatilho. Regras fiscais são um aprendizado contínuo, né? Não existe uma regra perfeita, todas têm custos. Mas nós podemos criar no texto da emenda constitucional um gatilho cíclico que quando a economia cai a zero, quando o PIB cai a 0%, ou quando cai a valores negativos, você estabelece uma liberdade fora desse teto da inflação para despesas, sobretudo discricionárias, investimentos públicos, transferências com família. Porque se você cria um gasto procíclico, ou seja, você aumenta gasto público quando a economia está crescendo, grandes são as chances de quando entrar na fase recessiva você tem que fazer ajuste fiscal. E aí você cai numa espiral recessiva que é difícil sair depois. Que foi o caso do governo Dilma. Uhum. Né? Pois falando de governo, Benito, você acredita que a atual situação, a conjuntura que a gente vive hoje, permite o governo do presidente Lula fazer um governo na área econômica parecido com o Lula 1 e Lula 2? Eu digo, com investimentos, com PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, obras e o Estado pesando a mão muito na economia. Você acredita que hoje, na situação, na realidade que nós temos e considerando todos os fatores que são supervenientes, por exemplo, a guerra na Ucrânia com a Rússia, e que já está acabando, mas a ressaca da pandemia, o fim do governo Bolsonaro, que tem uma agenda completamente diferente do que foi eleito, principalmente do ponto de vista da economia mais liberal e conservadora. E aí, você acha que o Lula 3 vai ter condição de ser parecido com o Lula 1 e 2? Eu acho que os governos Lula 1 e 2 são bastante diferentes em termos de orientação de política econômica. O governo Lula 1 me pareceu muito mais uma continuidade do segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Nós não podemos esquecer que naquele período o governo Lula fazia superávit primário de 3,5% do PIB, em média, entre 2003 e 2006. O governo Lula manteve o regime de metas de inflação. O governo Lula fez uma reforma da Previdência muito expressiva em 2003. O governo Lula avançou na agenda fiscal, então, por exemplo, em grande medida, a desdolarização da dívida pública foi feita no final do governo Fernando Henrique e no primeiro governo Lula. Então, assim, o Lula assumiu em 2003 com uma agenda econômica muito positiva,
que ela foi revertida, aí não há consenso na literatura se foi com a crise de 2008, alguns autores falam que foi um pouco antes, com a saída do Palocci do Ministério da Fazenda, mas ela foi revertida no segundo mandato, quando esse modelo que você está citando aí, mais intervencionista, começou. Aí você começa a ter proeminências de nomes como Dilma Rousseff, Guido Mantega, Miriam Belchior, né, desses nomes que eram os principais ministros do governo de então. Esse governo foi um pouco mais intervencionista, e aí a Dilma levou isso a um outro nível, né, no primeiro mandato. No segundo tentou corrigir, já não havia mais clima. Então, o terceiro governo Lula é uma incógnita. Pelos sinais que são dados pela transição, nós estamos reeditando o que foi o segundo governo Lula e o governo Dilma, claramente. Entendeu? Com os nomes colocados na área econômica, que são nomes claramente que, né, são críticos dessa versão de responsabilidade fiscal que eu estou trazendo aqui. E aqui eu não estou fazendo crítica pessoal a ninguém. Claro. Né? São questões a economia não é uma ciência exata, né? Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade também. Ela não é uma ciência exata, há perspectivas diferentes. Pela perspectiva que foi integrar o programa de transição, é uma perspectiva bem mais heterodoxa. Então, o que nos remete muito ali aos anos Dilma e ao final do governo Lula. Perfeito. Benito, e falando disso então, como é que você está enxergando esses nomes que foram anunciados para compor a equipe de transição e esses primeiros sinais? Por exemplo, as declarações recentes do presidente eleito Lula tiveram uma repercussão muito negativa, principalmente no mercado financeiro. Depois ele tentou dar uma corrigida, uma ponderada e tudo mais, mas o estrago já tinha sido feito. Como é que você está vendo isso, esses movimentos que a equipe de transição está fazendo? Os nomes que foram anunciados até então, você citou alguns, mas também tem alguns outros que são mais ligados ao PSDB raiz, ao Geraldo Alckmin, por exemplo, Pércio Arida, André Lara Rezende. Você acredita que esses nomes mais próximos de Alckmin terão alguma condição de chegar lá? Olha, isso nós temos que ver ainda, né? O Pércio é uma âncora de credibilidade ao governo, eu acho que é um dos grandes economistas brasileiros, né? Eu gosto do Nelson Barbosa também, eu acho até que o mercado é um pouco injusto com o Nelson Barbosa no que tange. O Nelson Barbosa é bem menos intervencionista do que é pregado muitas vezes nos foros de mercado financeiro. O André Lara, eu tenho lido algumas contribuições recentes dele, não é o André Lara do Real. Né? Então, se você pegar os livros recentes dele, ele foi estudar nos Estados Unidos um tempo, voltou para o Brasil e se tornou aí a grande voz da chamada MMT, né, que é a Modern Macroeconomic Theory, no qual ele defende que o gasto público é autofinanciável. Então, se você pegar os livros recentes dele, né, o Juros, Moeda e Ortodoxia, aliás, é um belíssimo livro, recomendo a todos que leiam, mas ele faz um pouco essa pregação de que, como o governo emite o padrão monetário, que é a unidade de contas nacional, ele tem ele tem liberdade para gastar e os impostos, na verdade, seriam simplesmente um instrumento de controle inflacionário. Acho que é basicamente isso. É um bom nome, é um nome respeitável e tudo, mas vem com esse legado de defesas de tese muito heterodoxas, recentemente. O que nós temos que... Se fala muito no Haddad como ministro da Fazenda, né? Porque agora, no governo Lula, o que for o superministério de Economia do Paulo Guedes vai ser desmembrado entre Ministério da Fazenda, Ministério de Indústria e Comércio, Planejamento e tudo. Então nós temos que ver qual vai ser a configuração final dessa equipe. O que eu quero te dizer, Danilo, é que isso é o que menos importa. Eu fico vendo muito essa ansiedade com a nomeação do ministro. O ministro, ele é simplesmente um cargo ali, substituível, entendeu? E que, em grande medida, ele já vai servir a agenda que o próprio presidente determina. Claro. De forma que, se o presidente não acredita que fundamentos fiscais são importantes para a estabilidade macroeconômica do país, dificilmente o Pércio, o André, o Nelson Barbosa, eles vão afiançar, ou o próprio Alckmin, vão afiançar isso. Nós temos a experiência recente do que foi o Joaquim Levy no governo Dilma, né, que ficou um tempo tentando afiançar
essa política de austeridade que nunca aconteceu, caiu, né, em menos de um ano. Nós temos agora o Paulo Guedes, né, que boa parte dos furos no teto de gastos foram feitos no governo Bolsonaro, em 2021 com a PEC dos precatórios e em 2022 com o pacotaço eleitoral aí que, em grande medida, criou essa armadilha, né, porque benefício social, R$600 do Bolsa Família, uma vez que você dá, dificilmente você tira. E é um precedente, né? Se foi feito agora na eleição, por que não fazer para o ano que vem? Abriu-se esse precedente. Benito, ainda sobre o aspecto do novo governo, a gente está falando de uma configuração nova, como você disse, porque o superministério, ao que tudo indica, vai deixar de existir e o modelo vai voltar ao modelo anterior, desenvolvimento, planejamento e fazenda. E de que maneira isso é enxergado pelos economistas? Eu queria saber o seguinte, a economia, o mercado financeiro, eles acham que esse modelo pode ser prejudicial, não pode ser prejudicial, ou se não tem um nome que era mais próximo deles, como foi o de Paulo Guedes, então é melhor que se divida mesmo? Qual que é a sua opinião sobre o modelo de gestão da economia? Olha, a grande agenda desse século XXI e, consequentemente, do governo que vai assumir, né, é conciliar três coisas. A primeira agenda é a agenda de crescimento. O Brasil chega em 2021 com um PIB per capita menor do que tinha em 2011. Então nós tivemos uma década perdida e crescimento econômico é uma coisa que realmente o Brasil precisa voltar a crescer, né? Não dá para ficar empobrecendo década após década. A segunda questão é a questão social. A questão social foi largamente agravada, isso no mundo todo, não foi só aqui, com os efeitos da crise de subprime em 2008, mas agora muito amplificada pelo que foi a pandemia, né? Crianças perderam anos letivos, né? A alfabetização tem que correr atrás, não se cresce a economia sem capital humano, sem população alfabetizada, bem alimentada, saudável. Então, você precisa recuperar a questão social, e recuperar a questão social envolve dinheiro. Não adianta nós falarmos aqui que vamos fazer política educacional e tal, e não vamos colocar dinheiro, não vamos financiar isso, que isso é besteira. Agora, a grande questão é conciliar isso com a terceira agenda, que é a agenda de estabilidade macroeconômica. Então, você calibrar isso, e sobretudo num contexto político já bastante esgarçado, né, que vem de uma eleição aí praticamente empatada, sendo que há radicalismos dos dois lados e tudo, calibrar isso é uma conta muito difícil de fazer, vai envolver. Mas aí entra um pouco também a minha esperança. Eu acho que ninguém melhor do que o Lula para tocar isso daí, né? Porque o Lula, ele conhece esse ambiente, né? Ele é alguém politicamente muito habilidoso. Então, contornar isso envolve combinar com o judiciário, com o Congresso eleito e tudo, para poder chegar nos limites do possível, né? Porque quando nós vemos aqui num programa como o seu, nós falamos no limite, nós falamos aqui no limite do ideal, né? O que seria o ideal. O ideal nem sempre é o possível, né? O José Garnier, que é um filósofo do século XVII, fala que há uma grande diferença entre o que é e o que deve ser. Então, a economia ele é um pouco isso. O que deve ser seria o que nós estamos tratando aqui. Agora, o possível depende das negociações, do dia a dia de Brasília, né, que aí é muito mais a sua especialidade do que a minha. Ô Benito, mas e essa reação do mercado financeiro recente, sobretudo em razão das declarações do presidente eleito Lula? Ele depois até contestou, disse, esse mercado está muito sensível, esse mercado e tal. Você acredita que o mercado financeiro também é uma reação normal do mercado nesse momento de transição, de expectativa de governo, ou estão exagerando um pouco mesmo? Olha, o mercado reage às informações que tem, né? Quando o Lula sinaliza que não vai fazer um governo pautado na responsabilidade fiscal, e aqui pautado na responsabilidade fiscal me refiro nessa responsabilidade intertemporal, no horizonte de 4 anos. Quando o Lula sinaliza isso, o mercado precifica. Então, por exemplo, a Bolsa cai. A Bolsa cai não significa que os agentes que estão operando no mercado estão perdendo dinheiro. Eles estão simplesmente se reposicionando,
saindo da renda variável e indo para a renda fixa, né? Apostando em títulos públicos indexados à inflação, pós-fixados à taxa de juros e tal, porque está se tornando muito atrativo, né? Nesse contexto. A falta de responsabilidade fiscal, ela interessa muito mais aos rentistas do que a responsabilidade fiscal em si. Porque quando o teto de gastos foi instituído, nós chegamos a ter taxa de juros de curto prazo próximos de zero, né, durante a pandemia. Então, foi o melhor momento da Bolsa de Valores, porque ninguém queria ficar na renda fixa mais. Não rendia e tal. Agora, com esses movimentos expansionistas, essas taxas de juros elas voltam a subir. E voltando a subir, os agentes vão sair naturalmente da renda variável e vão ganhar dinheiro sem risco na renda fixa, no título atrelado à inflação. De forma que eu acho que o Lula está politizando, quando ele faz essas falas, uma questão que é absolutamente técnica. Ele está querendo criar um bode expiatório, né? O Bolsonaro tinha vacina, os governadores, o STF, para poder politizar questões que eram técnicas também. O Lula está querendo politizar, né? Criticando o mercado por uma possível histeria, mas o mercado, ele simplesmente, essas flutuações da bolsa, do câmbio, dos juros futuros, eles estão simplesmente antecipando desequilíbrios que podem ser muito mais persistentes lá na frente se houver realmente a aposta nessa agenda. Benito, partindo da perspectiva de que o governo vai conseguir aprovar essa PEC de transição, pelo menos até o ano que vem, vamos imaginar que seja isso, pelo menos por mais um ano. Então, a gente vai ter um aumento real do salário mínimo, que foi o que estão prometendo, vai ter um aporte maior no valor da merenda escolar, vai ter um aporte garantido para o programa Farmácia Popular e vai garantir o auxílio social de R$600, com mais R$150 para cada filho, que foi a promessa do presidente Lula. De que forma esses mecanismos podem influenciar nos resultados da economia para 2023? E aí eu queria que você analisasse para a gente juro e inflação especificamente, que é aquilo que está mais ligado ao dia a dia da sociedade. Bom, juros e inflação são questões relacionadas com a expectativa que os agentes formam. Como eu disse aqui, é o problema da inconsistência dinâmica. Vou tentar explicar isso aqui, né, de uma forma menos técnica possível. Os agentes, eles decidem hoje, né, por exemplo, as empresas decidem hoje os seus preços com base numa perspectiva futura para a inflação. Por isso que existe o regime de metas. O regime de metas nada mais é do que o Banco Central fixar uma meta para o final do período e criar uma regra a qual ele vai mover a taxa de juros de acordo com os choques que a economia receba e que desloque essa inflação dessa meta. Então, basicamente, a âncora é uma informação que as autoridades passam para que os agentes possam tomar suas decisões no presente. A mesma coisa, então a inflação ela é um fenômeno puramente expectacional. Ela não depende desse déficit de curto prazo. Agora, é lógico, se os agentes começam a acreditar que isso vai passar para exercícios futuros, e aí o problema da inconsistência dinâmica surge. Então não é mais 2023, são os 4 anos. Em 2024 vai furar de novo. Tá? Eles começam a precificar isso e começam a reajustar preços e começam a cobrar juros maiores para rolar títulos do governo, e aí você começa a inercializar a coisa. Isso vai acontecer, ainda é cedo para a gente falar, né? Ainda, enfim, eu acho que o Lula também ele recebe os sinais que o mercado deu, né? Ele recebeu os sinais que o mercado deu e eu acho que ele não vai querer pagar para ver, né? Tendo aí os exemplos que nós estamos vendo na Argentina, no Chile, né? Em várias economias. E aqui no Brasil vale uma constatação. A inflação no Brasil derruba o governo. É verdade. Na Argentina não derruba, não. Mas eu estava até na Argentina agora em setembro dizendo isso com os nossos amigos economistas de lá. Aqui no Brasil, a inflação derruba o governo. Derrubou o governo Collor, derrubou o governo Dilma e derrubou o governo Bolsonaro agora. Não foi por impeachment, mas foi pela urna. Então, o brasileiro ele tem muito pouca paciência com o aumento de custo de vida, né? De certa forma, o brasileiro aprendeu a conviver com inflação baixa depois do Plano Real. É verdade. Né? Porque a inflação ela é um imposto que achata a renda do assalariado. E também
traumatizaram com a hiperinflação antes do Plano Real. Exatamente. O Brasil teve uma das maiores inflações do mundo entre os países que não tiveram guerra. Né? Então, quando você tem uma guerra, ainda justifica, mas o Brasil não. O Brasil era um fenômeno puramente de desequilíbrios macroeconômicos, desequilíbrios fiscais e monetários, que são esses agora que a gente tenta evitar, né? Recomenda que se evite. E é isso que a gente tem que torcer, né? Para que dê certo, porque é isso que a gente vai ter pelos próximos 4 anos, então quem votou e quem não votou tem que torcer para que dê certo, porque é isso que influencia toda a nossa vida. Benito Salomão, economista, doutor em economia pela Universidade Federal de Uberlândia, falando aqui conosco. Benito, muito obrigado pela sua presença, volte outras vezes, viu? Obrigado, Danilo, sempre um prazer retornar aqui. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia. A gente se encontra ao longo da semana aqui na programação da TV Paranaíba e, claro, no domingo que vem aqui no Política Cruzado. Um bom domingo, uma boa semana para você e até lá.